E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com os novos animes da temporada de outubro, dessa vez aí com Mao 2099, e seu episódio 5, que pra mim foi o melhor que a gente teve até agora, porque além de ele deixar um baita gancho aí no final, ele veio com uma aliança inesperada, né? Quem diria que a gente veria o Mao e o herói lutando lado a lado, né? Isso aí pegou todo mundo de surpresa, ainda mais pela forma como o Mao foi pedir ajuda ao herói, né? Isso aqui, caramba, eu fiquei. Nossa, não esperava isso daqui, cara. Enfim. E bom, para quem não conhece aí o anime, né? Basicamente a gente acompanha ali o Mao, que renasceu, né? Ele não reencarnou, ele simplesmente renasceu ali no mundo futurista, né? E agora ele precisa recuperar os seus poderes de volta e continuar ali com os planos dele, né? Dominação mundial, alguma coisa assim, né? Embora eu acho que isso aí vai começar a mudar um pouquinho aí da forma como a gente está vendo ele sendo influenciado aí para essa nova cultura, essa nova realidade que ele está vivendo agora. Então acho que isso é um aspecto bem interessante do anime que vem me surpreendendo muito, porque quando ele foi lançado ali, saiu os trailers e tal, eu olhei assim, eu falei, caramba, isso aqui, pô, Mao no futuro e tal, não vai prestar isso aqui. Eu pensei que ia ser só um anime assim, sabe, clichêzão ali mesmo, só pra preencher o catálogo, né, de anime de outubro. E não, cara, vem me surpreendendo muito, porque ele é muito divertido. Os personagens são bem legais, né? Tanto o Mao ali é bem bacana, a máquina é uma das minhas favoritas, eu acho que é a máquina, a companheira lá também, a Takahashi, é bem legal. Então todo mundo é bacana aqui nessa história. A própria história em si é bem legal também. Até que, de certa forma, ela é original em alguns pontos, né? Tem algumas coisas assim que você fica, caramba, legal essa ideia aqui, essa sacada aqui que eles tiveram, né? E o anime ele entrega uma boa qualidade também de produção, porque embora tenham poucas cenas de combate, né? É um pouquinho aqui e ali, geralmente é bem rápido, mas cara, bem feitinho pra caramba. Quando teve a primeira assim batalha assim, mais elaborada, eu fiquei bem surpreso. Eu falei, caramba, num anime desse, esse tipo de cena aqui, né? Tão bem feita, né? Eu fiquei, nossa, me surpreendeu também isso aqui. Então, tô achando muito divertido de acompanhar. Então, dito tudo isso aí, né? Bora lá falar sobre tudo que rolou nesse episódio 5, né? E também eu vou dar uma geral aí no anime, né? Destacando aí tudo que rolou até agora, né? Um resumão aí sobre do que se trata a obra. E a gente começa, né, mostrando ali uma grande guerra que aconteceu no passado entre as forças do Mao contra ali o lado do herói, né? E a diferença entre um lado e outro é basicamente porque o exército do Mao, né, a espécie dele ali, é uma espécie de imortais, né? Enquanto o do herói ali são os humanos, pessoas normais assim que são mortais, por assim dizer. Então tem essa grande batalha ali e o herói acaba se saindo vitorioso, né? Ele derrota o Mao no final, porém o Mao ele perde a luta, só que ele não morre. Ele faz ali uma última magia dele e tal, e meio que, vamos dizer, fica em estado de hibernação, né? E aí se passam 80 anos e ele acaba renascendo nessa sociedade futurista. Só que você pensa, ah, pô, passou 80 anos e mudou tanto assim? Então, tem uma explicação. Quem desperta ele ali é a serva leal dele ali, a máquina, que é a personagem mais legal que tem aí no anime e tal, né? Ela é super leal a ele, né? Porque mostra que ela foi salva ali da morte por ele no passado e tal, né? Então ela é muito grata, né? E ela claramente gosta pra caramba dele. Embora, né, esse sentimento parece que é recíproco também. Porque nesse último episódio que teve, né, a gente viu claramente que o Mao também se importa muito com ela, né? De forma talvez até romântica, né? Então foi outra surpresa boa que teve nesse último episódio. Mas voltando aqui onde eu tava, né, lá no começo. E aí ela desperta ele e tal, né? Ele acorda nessa sociedade futurista e ela explica pra ele o que aconteceu. E em um determinado momento ali da história, né? Acho que foi uns, sei lá, alguns anos atrás, aconteceu uma fusão ali entre os mundos. Então o nosso mundo, o mundo humano normal que a gente conhecia, se fundiu com esse mundo ali de fantasia, né? Com esse mundo ali do Mao, né? Então teve essa fusão que não ficou muito claro exatamente o porquê de acontecer isso ali e tal, né? Eu acho que isso aqui deve ser um dos plots principais da história, né, em algum momento. Ainda não falaram muito sobre isso, né? Deve ficar mais pra frente aí na história, né? Talvez nem a gente veja nem isso nessa temporada aqui, né? Talvez só mais bem pra frente mesmo, né? E bom, e devido, né, a essa fusão aí teve o lance, né, das tecnologias que foram surgindo, né? Porque ficou tipo uma mescla, né, de tecnologia com a magia, né? E aí você vê que teve uma certa perseguição, né, contra o povo lá do Mao, né, contra os imortais e tal, eles foram presos praticamente em campos, né, de concentração e coisas do tipo, mesmo bem pesadinho a história ali, né, o anterior, né, antes do Lorde Demônio ali, né, do Mao ressuscitar.
Mas nesse período ali atual, né, que a gente começa a acompanhar, praticamente já acabou essa perseguição ali contra os imortais, né? Tem ali, claro, um preconceito, assim, de um lado ou de outro ali, mas nada assim tão exagerado assim, não, né? Como era no passado mais antigo ali dessa história, né? Bom, e aí, né, agora que o Mal ele chegou nesse mundo, ele tá pensando, bom, beleza, entendi tudo que aconteceu, agora eu vou continuar aqui com o meu plano, né, de dominação mundial, né? E aí ele solta magia no meio da cidade e tal. Você vê que ele não tá tão poderoso assim tal. Tanto que ele solta magia ali, ninguém nem se impressiona tanto assim. Cara, tem um doido ali soltando magia e tal, isso é meio que proibido e tal. Tem diversas leis ali, né, que estão acontecendo. E aí a máquina explica pra ele, não pode fazer esse tipo de coisa e tal, né? Tem que se manter na linha aqui, não é bem assim, né? Porque você não tem mais lá seu exército, não tem mais seu general, não tem nada do tipo, né? Acabou tudo isso daí, né? A gente é praticamente pessoa normal aqui agora. Tanto que a máquina ela tem um trabalho como se fosse pessoa normal mesmo, né? Ela mora lá no apartamento dela e tal, bem pequeno e tal. Tanto que eles vão morar juntos, né? Óbvio, chama ele pra morar junto com ela, ele não tem lugar pra ir mais, né? E você vê que não tem muito dinheiro ali e tal. Ela até fala que, não se preocupe, você não precisa trabalhar mal, deixa que eu vou arrumar, sei lá, vou fazer muita hora extra, vou arrumar uns 3 empregos aqui, e aí dá pra gente viver de boa, né? Aí ele fala que não, claro que não, vou ser sustentado por você, né? Vou ajudar também, né? E aí ele vai até uma empresa, né, que é considerada a maior de todas ali daquele mundo, né? E o dono daquela empresa ali é um dos antigos generais dele, né? O Marcos. Ele vai até lá, né? E acaba descobrindo que praticamente o cara é um traidor, né? Ele sempre, desde a época antiga, né, do outro mundo, ele sempre quis tomar o lugar do Mao. E agora ele conseguiu, né? Porque ele está muito poderoso, né? O Mao está muito fraco ainda e a tecnologia atual, né, agora criou uma espécie de um dispositivo ali, né, que eles chamam de família, que é tipo um triângulozinho, né, que você um implante que você coloca ali que permite você pular as etapas da magia, né? Ele fala ali que tá, são 5 passos que você precisa fazer, tá, né? Você tem que fazer um encantamento, fazer ali reunir a sua energia e tal, né? Fazer ali a forma como ela vai ser usada e esse aparelho ali ele corta tudo isso, né? Então se torna muito mais rápido e muito mais poderoso, muito mais eficaz. Então o Marcos ele consegue facilmente derrotar o Mao naquele estado ali, né? Então o Mao perde, acaba sendo jogado para longe, ele cai lá do prédio dele e tal, né? Você pensa, caramba, complicou para ele ali e tal. Deu sorte de ter escapado com vida ainda, né? E aí a gente vê que não é só a questão do Marcos, que é tão poderoso assim. Qualquer pessoa ali naquele mundo agora consegue dar conta do Mao, né? E ele percebeu isso, né? Não tem jeito, não tem muito que eu possa fazer aqui. Então ele volta e começa a morar, a viver, né? Junto lá com a máquina. E aí, né, a gente começa a acompanhar um pouco, né, da vida dos dois ali morando juntos, né? E esses momentos são impagáveis, cara, são muito divertidos. A dinâmica entre os dois aqui, a interação entre eles, né, é muito boa, né? Porque eles combinam muito, né? Então você fica torcendo ali por eles, né? E aí, pouco a pouco, o Mao ele vai se adaptando ali à vida, né, naquele mundo. Embora ele, pô, não, tem que fazer minhas coisas aqui por conta própria também, né? Então ele vai tentar arrumar um emprego e tal, né? Ele pede ajuda à amiga, né, ali da máquina, que é a Takahashi, que ele tinha visto no comecinho lá dos episódios e tal, né? Que ela é tipo uma hacker ali daquele mundo e tal, que fica fazendo alguns trabalhos, assim, né? Para alguns clientes meio perigosos, vamos dizer assim, e tal, né? Mas ela é gente boa pra caramba. Então ela dá mal força ali pro Mao, né? Porque ele fala, pô, o que eu poderia fazer, né? Ela fala, pô, você fala muito bem e tal, você tem uma postura e tal, você é bonitão, não sei o que, né? Pô, acho que você poderia ser um streamer, né? E aí ele começa com esse trabalho ali, né? Ele vira um youtuber da vida, né? Fica jogando Demon Souls ali o tempo inteiro e tal, interagindo com o chat. E pouco a pouco ele vai fazendo sucesso mesmo. Ele deu muito certo esse trabalho para ele, né? Ele já conseguiu ali 1 milhão de seguidores e tal, né? Ele tem uma desenvoltura muito boa ali, né? Então, óbvio que daria muito certo, né? E isso aqui ainda tem um ponto muito positivo para ele, porque conforme ele vai juntando seguidores ali, né? Tanto faz se a pessoa gosta dele ou não, né? Ou seja, emoções negativas ou positivas, dá no mesmo para ele. Ele vai recuperando os poderes dele, né? Então ele vai ficando cada vez mais forte. Então isso aqui é bem interessante, um ponto muito bacana que a história colocou ali para ele ir se recuperando, né? Bom, e aí, né, vai passando os dias e tal, né? Vai mostrando mais ainda da interação dele streamando e por aí vai, né? Teve um dia também, né, que ele acabou encontrando, né, com o herói, né, o Gran. Ele também tá naquele mundo ali, né? Porque o que acontece? Depois que ele derrotou o Mao, né, ele ganhou um presente lá da deusa, né, daquele mundo. Que não é imortalidade, ele não virou um imortal, mas ele tem a juventude eterna. Tá? Ou seja, ele mantém aquela
aquela forma dele de herói ali eternamente. Né? Mas ele não é imortal, ele pode perder uma batalha e morrer. Né? Só que, como não tem mais, vamos dizer assim, um adversário para ele enfrentar e tal, né? Algo para ele fazer, ele está completamente perdido naquele mundo, né? Ele está ali só existindo, basicamente. Né? Ele tem uma conversa muito interessante ali com o Maona, porque os dois têm rusgas ali um contra o outro, né? Porque o Grana, ele fala ali, pô, você matou minha família e tal, matou um monte de meus amigos, um monte de gente, que não sei o quê. Só que o Maon fala, pô, você também, né? Aquelas pessoas ali que você derrotou do meu exército, também muitas delas eram meus companheiros e tal, né? Então meio que, né? Então, kit, por assim dizer, de certa forma, né? Mas é interessante o ponto de vista ali que cada um tem com relação a essa guerra que eles tiveram no passado, né? Bom, e aí, né, vai seguindo aí, o Mao ele consegue meio que um outro trabalho ali, vamos dizer assim, de meio período ali, né, só para complementar a renda, porque ele começa a ajudar a Takahashi, né, ele vira meio que um segurança dela ali, né, porque como eu falei, ela tem esses trabalhos assim que são meio perigosos, né, de hackeamento, né, e essas coisas assim. E no último trabalho que ela pegou, né, ela teria que recuperar uma caixa ali, né, que seria tipo, uma espécie de a caixa ali cheia de dados, né, e aí se meteu com uma gente muito perigosa, né? Tipo uma espécie da máfia local ali, né? E aí ela pede ajuda lá pro Maona. Na verdade ele que ajuda ela, né? Ele salva ela ali e se oferece para ajudar, né? Ela fala, não, beleza. E aí tem toda a cena, né, dele invadindo um galpão para pegar esse tal desse cubo aí, né? E a sequência foi muito boa, né? Dele enfrentando lá os capangas, tal, né? Tudo bem fluidinho, tal, bem feitinho. Gostei pra caramba disso aqui, me surpreendeu. Até uma trilha sonora boa ali por trás também, né? Tocando ali. Nossa, combinou pra caramba, né? Com a estética meio futurista. E aí depois chega um guardião lá, né? O cara todo de armadura, todo tecnológico ali, parece um mecha mesmo, né? E aí a luta fica mais equilibrada, tal, o cara era mais forte, né? E aí o Mao teve que aumentar um pouco mais ali a força dele, né? Ficando com a armadura antiga dele, com a espada mais poderosa ali. E aí derrota o cara tranquilamente ali. Ou seja, ele tá bem forte, isso com 1 milhão de seguidores, hein? Então, conforme foi ficando mais famoso, né? Aí não vai ter pra ninguém mais, né? Quando ele recuperar a forma antiga dele. E aí eles conseguem recuperar esse cubo ali. E aí, investigando isso, né? A Takahashi ela vai levar até o cliente dela, né? Só que chegando lá, ela percebe que esse cliente já tinha sido morto ali, né? E aí eles investigam um pouco mais ali sobre o que esse cara estava pesquisando ali, né? Com quem que ele se meteu para acontecer aquilo ali. Aí a gente descobre a verdade daquele mundo, né? Que para fornecer toda aquela energia ali que faz funcionar a cidade e tal, né? Esses dispositivos, tudo funciona ali, né? É a base de uma espécie de um reator que fica no subsolo da cidade, né? Só que esse reator funciona utilizando a vida de imortais. Lembra que eu falei que durante um tempo eles capturavam esses imortais e tal, né? Prendiam eles em centros ali e tal. Então muitos deles estavam sendo usados como combustível, né? Porque eles colocavam essas pessoas no reator e mesmo eles sendo imortais, né? Essas pessoas morriam, né? Porque tinham toda a alma deles basicamente drenada, né? Então muitos foram perdidos assim, inclusive alguns dos generais ali do Mao, né? Então fica, pô, a gente tem que impedir isso aqui, né? Só que também tem um contraponto, que é a cidade é movida daquilo ali. Então se eles destruírem esse reator, alguma coisa assim, como é que vai ter energia para a cidade? Então também tem um ponto meio estranho nessa coisa aí, né? Pô, como é que eles vão fazer? Né? O Mao fala que, pô, vamos dar um jeito aí, mas a gente não pode deixar que as pessoas continuem sendo sacrificadas dessa forma, porque isso faz referência, né, como era no passado, né, das pessoas sendo sacrificadas ali e tal, né, por serem imortais e agora para conseguir energia. Então é interessante esse ponto da história, né, é uma coisa aqui que foi para um lado assim que eu não esperava que fosse. Só que aí, enquanto eles estão ali, eles percebem que a máquina foi atacada, né? Ela também, né, é uma imortal muito poderosa, então aparentemente ela vai ser usada também para abastecer esse reator. E quem foi até ela, né, pessoalmente para capturá-la foi o Marcos, né? Ele que está por trás dessa coisa toda aí, né, de sacrificar ali os imortais, tá, para conseguir mais energia. Então ele vai atrás dela, né, para enfrentar ela. Então tem essa luta ali, né? A gente viu a máquina com a verdadeira forma dela e tal, parece uma espécie de dragão em chamas ali, ficou bem da hora também. E a luta entre os dois foi bem feitinha também, de novo, cara. Toda vez que vai ter um combate nesse anime aqui, ele entrega muito bem. E aí, né, tem essa batalha, mas a máquina perde, né? Porque embora ela seja muito poderosa, o Marcos, né, ele tá com um novo dispositivo ali que praticamente controla todos os outros, né? Então ele é como se ele desligasse o dispositivo dos outros e aí você não pode mais enfrentar ele, não tem como mais. Ou seja, mesmo se você tiver um dispositivo, você perde para ele, e se você não tiver um, você perde para ele também, né?
Aí a gente viu que o Mao não tem, né? Só que ele tá se fortalecendo, né? Agora será que ele tá forte o suficiente para poder derrotar ali o Marcos, né? Bom, aí fica a dúvida. Então, né, o Maori chega lá no local, vê que a máquina foi levada, ele junto com a Takahashi, eles investigam, né, conseguem uma gravação ali de uns drones e descobrem que foi o Marcos, né, que levou a máquina. Então, pô, agora a gente tem que ir até o resgate dela. Só que é aí que tá. O Marcos, né, e a secretária dele lá são muito fortes. Não tem como o Mao tancar sozinho. Daí que vem, né, a ideia dele pedir ajuda lá pro herói. E aí ele vai, né, até o Gran pedindo ajuda para salvar a máquina e ele se ajoelha diante do herói ali e tal, né? Ele fala, o herói retruca de início, né? Porque, pô, você acabou com várias pessoas no passado e tal, né? Você procurava guerra e tá me pedindo ajuda agora, né? E você meio que quer acabar com a cidade, basicamente, também, né? Pra salvar uma pessoa, né? E aí o herói vai, né? E acaba ajudando ele, né? Porque, como ele fala, ele é um herói, né? Então, quando alguém pede ajuda dele, né? Pra ajudar alguém, ele não pode recusar, né? É a essência dele, é a alma dele de herói, né? Então, bem legal, né? E também foi maneiro os dois ali se cumprimentando, né? E o Mao fala, né, que ele vai conseguir, né? Não só salvar a máquina, mas ele vai dar um jeito de salvar a cidade também, né? Porque, como ele fala, né, que ele é muito egoísta, então ele quer ter tudo. Ele não vai escolher entre salvar a máquina ou salvar a cidade. Não, ele vai salvar os dois, né? Por isso que ele é o Mao. Então a gente vê os dois, né, indo até esse reator subterrâneo e a Takahashi fica ali no suporte, né? Ali com os hackeamentos dela e tal, né? Então eles vão nesse labirinto subterrâneo e conseguem chegar ali até o ponto, né, onde fica esse reator e onde a secretária lá do Marco já está esperando por ele. Né? Assim, o episódio ele termina por aqui, tem um pós-créditos mostrando a máquina, né, ela capturada já dentro do reator ali, né? E o que fica a entender aqui que provavelmente o Gran, né, ele vai ficar lutando, né, contra a secretária, até porque os dois têm estilos parecidos ali, né, vão lutar com espadas, né? E o Mao, né? O Veltol, até tinha esquecido de falar, é Veltol o nome dele, né? Vai enfrentar lá o Marcos, né? Então, o episódio que vem aí promete também. Talvez seja o grande clímax aí desse meio de temporada, né? Vai marcar aí 6 episódios certinho, né? Então, tá prometendo bastante aí. Enfim, gostei pra caramba do anime, tô me divertindo pra caramba com ele, não esperava muita coisa e tá me surpreendendo, tá entregando tudo, vamos dizer assim, né? Enfim, mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí agradeço o tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou, se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do anime em si, né? O que você tá achando dele, gostou, não gostou? Comenta aí, compartilha o vídeo com mais pessoas, isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal para seus amigos, seus parentes, seus inimigos, para quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.